youtube.com/jornal.amorim. Perguntas aqui na live, ou você também pode participar através do nosso WhatsApp, que é também telefone, 48-3533-0178. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a psicoterapia. E é com muito prazer e alegria que eu recebo aqui no estúdio da Rede de Comunicações Amorim, o psicólogo, escritor e terapeuta Eduardo Jacques. Dudu, boa noite. Seja bem-vindo à Rede Amorim de Comunicações. Boa noite, Rafinha. Boa noite a todos os ouvintes da 102.9. É um prazer enorme estar aqui pela primeira vez, né? Debutando hoje. Debutando na Amorim. Muito bacana mesmo essa oportunidade que a tua amizade me deu, né? Então, eu sempre estou te perseguindo nas rádios, né? Estamos sempre nos encontrando. E é muito legal poder estar aqui nessa casa nova, né? Que pelo que eu estou vendo, é muito carinhosa, muito acolhedora mesmo. Verdade. Bom, antes de começar a nossa pauta de hoje, eu quero te agradecer pelos vídeos que você posta, principalmente ali no YouTube. Eu adorei um vídeo que você postou no YouTube sobre o equilíbrio ao acordar. E desde então, sempre que eu saio da cama, eu saio com o pé direito, não mais com o esquerdo. Eu achei sensacional. Muito, muito bacana. E me ajudou bastante, todos aqueles vídeos. Eu tenho certeza que os teus seguidores também, né, gostam bastante. Ah, que legal, Rafa. Que bom escutar isso, porque você sabe que quando nós estamos ali em frente ao olho cego da lente de um computador, de um celular, nós não sabemos qual é o alcance daquilo. Então, de vez em quando, algum amigo fala, nossa, compartilhei para uma conhecida aquele teu vídeo X, um tema X, e ajudou ela um monte. Então, isso enche o meu coração, assim, de felicidade, porque dá um retorno, né? A gente vê ali, tantas visualizações, mas é muito frio, assim. Então, quando nós escutamos, assim, um relato, nossa, aquela dica me ajudou, né? Para os ouvintes que não sabem, eu tenho um canal no YouTube, chama Dica do Terapeuta, né? Então, podem me seguir lá também, que é uma das redes que eu tenho de comunicação, e lá eu posto vídeos o mais curtos possível, né? Para passar dicas rápidas, assim, que cultivam o nosso bem-estar. Mas que bom, Rafa, que você aproveitou. Bacana. Dudu, o que é psicoterapia? Que é o nosso tema hoje. Assunto aqui no Jornal Amorim, terceira edição. É uma pergunta pequena, com uma resposta que pode ser ampla. Eu vou tentar resumir de uma forma que caia bem, né? Bom, a psicoterapia, ela é um tipo de terapia que vai ser mediada por um profissional formado em psicologia, né? Então nós chamamos de psicoterapia, onde esse profissional vai poder empregar todas as técnicas que são justamente da produção científica da psicologia. Sim. Como o ser humano ele é muito diverso, então o que acontece é que existem muitas abordagens, inclusive algumas são antagônicas às outras, né? Sim. Porque nós somos muito, muito complexos mesmo, né? Então, cada profissional vai ter uma escolha de abordagem, vamos dizer, não é? Ou de uma, duas abordagens, algumas áreas, né? Eu gosto muito da área clínica, tenho também experiência na área escolar, né? Então, são as áreas que eu mais me afinizo, assim. E a psicoterapia é uma paixão, né? Ontem, por exemplo, foi o dia que eu tenho reservado para psicoterapia. Psicoterapia, geralmente, não é? Você faz um trabalho semanal com o paciente, então nós nos reunimos com o paciente ali em torno de 50 minutos, né? E como é semanal, né? Então eu restringi um dia, pelo menos, na minha clínica já para começar as psicoterapias. Trabalho com outras técnicas há quase 11 anos já, né? Então os outros dias da clínica ficaram para essas outras técnicas, né? E nossa, é uma felicidade. Eu terminei o dia assim com uma satisfação, né? Uma satisfação que ela transcende dinheiro, ela transcende outras esferas, que nós
muitas vezes buscamos satisfazer com o trabalho ou com outras áreas também da nossa atuação, né? E transcende muito assim o dinheiro, o prazer de você estar empregando técnicas que você estuda há tanto tempo e vendo isso impactar a vida das pessoas de uma forma positiva, né? Então, a psicoterapia é isso, Rafinha, não é? É uma terapia que ela vai ser conduzida por um psicólogo, Um profissional da área. profissional da área da saúde mental, não é? O psicólogo ele vai poder trabalhar com N abordagens, então existe uma lenda por aí, não é? Não sei como é que é aqui mais na região de Sombrio, né? Lá em Torres nós escutamos muito assim, mas eu fui no psicólogo, só falei, e ele não me disse nada, né? E eu não vou mais lá, e não, na verdade não é bem assim, né? Que existem abordagens que são mais baseadas na escuta. E aí nós temos que trabalhar essa compreensão com o paciente. Muitas vezes falando, eu também estou me escutando e me organizando, né? Exatamente. Então, claro que o feedback pontual, no momento que o paciente precisa, ele é fundamental, né? Mas essa escuta é uma das técnicas que são empregadas, né? Eu trabalho muito com essa técnica da escuta, né? E tenho também uma paixão enorme pela psicologia corporal, que daí é a minha base clínica mais presente, assim. Tem vários tipos, então, de psicoterapia. Vários tipos. Cada profissional segue, digamos que uma linha. Isso. Hoje, legalmente, Rafa, o que acontece, né? Psicoterapia, na verdade, ela não vai poder ser exercida só por psicólogos ou psicólogas, né? Mas nós entendemos, como um respeito à classe, né, um respeito à ética também, que psicoterapia quem faz é psicólogo e psicóloga. Né? Legalmente, infelizmente, não houve ainda uma coerência, né, da legislação com esse entendimento que nós temos como classe profissional. Mas sim, então vamos deixar assim, né? Terapia qualquer profissional pode fazer, com formação, talvez sem formação universitária, pode se especializar. Por exemplo, massoterapia. Ora, a massoterapeuta é uma terapeuta, não é? O massoterapeuta, o massagista é um terapeuta naquela técnica. Não precisa ter uma formação universitária para isso, né? Então nós fazemos uma divisão que é mais ou menos assim. Psiquiatra é outra coisa também, né? Às vezes as pessoas nos procuram achando que é um serviço de psiquiatria, quer dizer, um médico especializado na área de psiquiatria que vai indicar remédios, não é? Medicações com finalidade de melhor ajustar os quadros de doenças mentais, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim, essas doenças que podem ser beneficiadas com medicação. Psicóloga não trabalha com medicação, trabalha com todo o processo que é terapêutico, psicoterapêutico, né? Mas pegando as linhas de psicologia. Tem várias, né? Psicanálise, cognitivo-comportamental, psicologia corporal, a psicologia humanista, né? Então cada uma vai ter uma entrada diferente para abordar. Quem é esse ser humano que está na minha frente, não é? Esse profissional vai ter uma lente, vamos dizer assim, como nós usamos óculos, né? Então, cada caso é um caso, cada caso é um caso, claro. Às vezes um paciente não vai se beneficiar de uma determinada abordagem, né? Então nós vamos tentar ou adequar ao que nós podemos oferecer ou encaminhar para um outro profissional, né? Então nós temos que ouvir a demanda do paciente e entender se aquele paciente é para nós, e aí nós vamos então dar sequência no trabalho ou encaminhar para alguém que possa cuidar melhor daquele caso. Né? Eu falo com propriedade porque eu passei pelo processo dos florais de Bach contigo há uns anos atrás. E algumas fobias que eu tinha, alguns medos, eles sumiram. Mas depois voltaram porque eu parei o tratamento. É verdade. Então, assim, eu posso falar com propriedade que quando você começa, eu não sei se chama de sessões, de repente, de psicoterapia, você tem que dar continuidade. Isso. Né? Porque atrapalha todo o processo em si, né, Dudu? E você vê, né, Rafinha, aquela nossa intervenção, ela foi, nós podemos dizer, breve, né? Foi. Você notou benefícios, enfim. Isso, em poucos meses. E você precisa ver, assim, o impacto que tem na vida das pessoas que estão fazendo há anos a terapia. É uma transformação, assim, se não é 180 graus, porque talvez fosse o ideal, né?
Mais 100 graus, muito. Realmente. E a psicoterapia, né? Dentro dos instrumentos da psicoterapia, nós vamos propor, por exemplo, se a pessoa tem condições de investir, tem tempo para isso também, pelo menos uma sessão semanal. Porque É o indicado. Pensa lá você, né, com a sua história, com traumas, com fobias, então, N sintomas, qualquer coisa que está, assim, deixando você em desarmonia, desajustada, né, com alguma angústia. E isso faz parte da sua história, né? Às vezes é um problema antigo, às vezes tem 15, 20, 30, 40 anos. Você vai empurrando com a barriga, né? Você vai empurrando, vai fazendo como pode, não é? De repente colapsa, não tem mais condições de lidar com aquilo. Chega ao extremo, às vezes. Chega ao extremo, né? Nós ficamos gastando uma energia emocional gigantesca para manter minimamente bem o nosso sistema mente e corpo. Né? Isso. E aí, de repente, em algum momento eu não tenho mais condições de lidar com aquilo sozinho, eu tenho que buscar ajuda psicoterapêutica, no caso. Então o profissional ele vai sugerir, possivelmente, pelo menos a terapia quinzenal, porque nós temos que desfazer toda uma estrutura que está ali, não é? É um processo mais ou menos assim, Rafa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então a terapia ela tem que ter uma continuidade. Claro. Né? Não dá para parar no meio do caminho. Não, melhor assim, se você tem um objetivo muito específico, você pode traçar assim, bom, eu quero melhorar disso. Quando você melhora, você pode até ganhar uma alta, não tem problema, né? Mas quando você tem a ideia de fazer um autoconhecimento direcionado, um autoconhecimento que ele é compartilhado com um profissional, que ele é direcionado por esse profissional e busca uma transformação que talvez ela seja um pouco mais global, um pouco mais voltada ao todo, né? Então você tem que pensar mesmo numa terapia que ela é mais longa, assim, né? Sim. Deixa eu só aproveitar e mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando, o Osmar, abraço para ele. A Michele também está nos ouvindo lá na cidade de Torres. Um beijo para a Michele. E um alô muito especial também para a Dani, que está nos ouvindo aqui na cidade de Sombrio, a Grazi e a Vitória. As meninas da Costurarte, né? Sempre ligadas aqui na nossa programação. Eu vou pedir uma licença para você, Dudu. Sim. A gente vai ir para o intervalo. Enquanto isso, o nosso ouvinte, se tiver algumas perguntas, pode deixar a pergunta na nossa live, no Facebook do Jornal Amorim, e também através do WhatsApp, no 48-3533-0178. Vou indo para o break e daqui a pouco eu estou de volta com a nossa entrevista de hoje. Estamos apresentando Jornal Amorim, terceira edição. 102.9 FM. A rádio que se liga em você. 102.9. 102.9, hora certa, 6h37. Tá curtindo a noite? Ouvindo a programação da 102.9 FM? Bacana! Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. 102.9 FM, dia e noite, fazendo parte da sua vida. Comprar barato é sempre bom, né? E com desconto, melhor ainda. Mas tá sem dinheiro para pagar à vista? Conheça o Credifácil Antonelli. É muito fácil de fazer. E você compra a prazo e paga com o mesmo desconto de à vista. Todas as ofertas são válidas para o crediário. Faça já o seu e aproveite as vantagens. Venha conhecer nossas facilidades. Crediário facilitado Farmácia Antonelli. Você só encontra aqui. Farmácia Antonelli. Aqui é mais barato. No calçadão de Sombrio e Jacinto Machado. Antonelli. E na hora de comprar ou trocar de carro, Lifan Maralto Veículos em Torres, seminovos de todas as marcas e modelos. Acesse o site, confira as opções maraltoveículos.net. Aqui dá negócio. 102.9
Consórcio Honda. Amigo, quer adquirir a sua Honda e economizar o seu dinheiro? Faça o investimento certo. Aqui na Dimasa Honda nós temos a oportunidade perfeita para você adquirir a sua moto, investindo muito pouco mensalmente. A Dimasa é referência no sul catarinense em entrega de motos. Através do Consórcio Honda, entregamos diariamente uma moto. Fone Whats 48 3524 1095. Venha para a Dimasa e surpreenda-se com as oportunidades deste plano do Consórcio Honda, que é fácil e funciona. Já estão abertas as inscrições para o primeiro FEMUSCA, Festival de Música Sul Catarinense. Categorias infantil, solo dupla, banda, grupo e uma noite exclusiva para o público gospel, com apresentações musicais e teatrais. Participe e contribua para a valorização da cultura musical no Sul Catarinense e Litoral Norte Gaúcho. Inscrições até 18 de outubro no WhatsApp 3533-5100. Repetindo, inscrições até 18 de outubro no WhatsApp 3533-5100. Realização Sombrio Moda Shopping, DJ Diego Correia, Armazém da Música em Sombrio e Delson Sonorização. Clube Top Fest, a melhor casa de shows da região. Em breve novidades. Clube Top Fest em Santa Rosa do Sul. 102.9. Acompanhe todos os domingos das 7h30 às 9 da manhã o programa Mais Feliz com Jesus, um programa da Segunda Igreja Quadrangular de Sombrio. Apresentação Elisa Amorim. Sombrio está constantemente em obras, melhorando a vida das pessoas. Recentemente, inauguramos 3 novos postos de saúde nos bairros São Luís, Nova Brasília e Parque das Avenidas. Assim, atingimos 100% do município em cobertura do SUS e facilitamos a vida de todo cidadão que precisa de saúde pública municipal. Prefeitura Municipal, projetando Sombrio para o futuro. Voltamos a apresentar Jornal Amorim, terceira edição. Seis horas e 41 minutos, estamos de volta com o Jornal Amorim, terceira edição, e hoje estamos conversando com o psicólogo e terapeuta Eduardo Jaques. Estamos falando sobre psicoterapia. Deixa eu aproveitar e mandar alguns abraços aqui para Marlene Matos, que está nos ouvindo lá na cidade de Torres. Ela deixou o recado seguinte para mim aqui. Oi, minha linda, hoje eu descobri onde tu está. Parabéns, beijos para você. Valeu, Marlene. Ela está acompanhando também o nosso bate-papo. Está lá te vendo e te ouvindo, viu, Dudu? Legal. Abraço para Marlene na cidade de Torres. A Kátia Regina Damer também deixou o recado aqui na nossa live. Tá adorando o bate-papo, a entrevista. Valeu, um beijo para você, tá nos ouvindo lá na Vila São João. Bom, como a gente estava falando, quais os benefícios da psicoterapia? O que tu pode dizer para o nosso ouvinte que está nos ouvindo e nos vendo neste momento, Dudu? Há quem diga que quem busca terapia ou psicoterapia, né, é louco. Existe essa lenda, não é? Então eu diria que loucos somos todos nós, né? Na verdade, quem busca, Rafinha, a psicoterapia, e quem eu acho que deve buscar também a psicoterapia, é quem tem algum tipo de conflito, algo a melhorar e quer melhorar. Quer mudar. Quer mudar. Essa pessoa, ela não é louca, ela é desequilibrada. Sim. Não é nada disso como se fala popularmente, né? Mas ela é uma pessoa que, em alguma medida, cansou e ela quer fazer alguma coisa para mudar. Ela quer fazer alguma coisa, alguma movimentação em direção a algo diferente. Então, essa pessoa, ela pode buscar a psicoterapia. É claro que nós temos as indicações assim mais frequentes, não é? As crises de ansiedade, depressão, pânico, né? Que tem uma relação com a ansiedade também, bipolaridade, são situações assim que estão na boca do povo. Muitas pessoas estão recebendo algum diagnóstico nesse sentido, e essas pessoas podem se beneficiar muito de uma psicoterapia. Então, para essas pessoas que sofrem de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, é indicado a psicoterapia. Sim, e todas as outras, né? Talvez outros transtornos, tudo que tem a ver com a saúde mental, não é? Alguns transtornos, eles são mais indicados, claro, para algumas abordagens.
alguns outros para outras, não é? Mas o que mais aparece na clínica hoje, eu acho que o povo que está mais acessando o meu trabalho, pelo menos, né, é depressão e transtornos de ansiedade, assim. São os É uma dois realidade, públicos mais, Depois, em terceiro, talvez seja a questão do pânico. Talvez a questão do pânico. Ansiedade, em primeiro lugar, assim, sem dúvida nenhuma. Depois os depressivos, depois o pessoal que tem as síndromes de pânico, assim. E tenho também, claro, os pacientes que não fecham os critérios diagnósticos, eles não chegam a fechar, mas eles têm traços de sintomas que levam eles a um desconforto, eles querem melhorar isso, né? Então, até para não chegar a fechar mesmo o quadro, uma síndrome, uma patologia, uma psicopatologia, eles já buscam a terapia para revisar suas questões, para entenderem as suas questões, ressignificarem as suas histórias, né? Fazerem as pazes com os seus fantasmas. Então isso é transformador, né? Eu lembro agora de uma paciente que ela sentou na minha frente, eu dei boa tarde para ela, e eu perguntei o que te trouxe aqui, né? Pergunta quase assim banal, né? E ela começou a chorar, e chorou em torno de 40 minutos, né? E as pessoas talvez não sei se conseguem visualizar a cena, né? Mas o que terá sido de transformador, e foi, para essa pessoa poder chorar 40 minutos sem ser julgada, Sim. sem ser interrompida com aquelas falas cotidianas do tipo assim, não chora, fulana. Seja forte. Isso, todas aquelas contenções que nós fazemos no cotidiano, porque nós nos angustiamos vendo a angústia do outro. Muitas vezes não é uma compaixão, não, é porque eu não quero entrar em contato com a dor do outro, porque Sim. a minha Eu já tenho as minhas, a aí eu minha não também quero vai absorver do ser- outro. Exato, a minha também vai ser descoberta de alguma forma se eu entrar em contato com aquela dor. Uhum. Então, você tem um profissional ali preparado para suportar essa carga, não julgar, não ficar apontando, o que tu tá pensando de mim, né? As pessoas falam muito isso no consultório. Sim. Eu falo, olha, eu estou analisando o caso, mas não estou pensando nada no sentido de estar julgando você, dizendo, ai, que feio você fazendo isso, Uhum. não é? Porque lá fora, nesse sentido, a psicoterapia, ela não é nada moral. Moral no sentido de julgar, né, de criticar. Isso lá fora você vai ter aos montes. Na família você vai ter crítica, nos amigos, no casamento, no trabalho. Na terapia você não está indo ali para ser julgado, para ser criticado, para alguém apontar o dedo para você e falar, nossa, como você está errado nesse momento, nessa situação da sua vida. Sim. Não, nós vamos olhar, vamos procurar entender como se chegou àquilo, não é? Por que eu estou chorando 40 minutos? Qual é a necessidade que eu tenho? E ali, quando a pessoa consegue, então, sair desse mecanismo do choro, por exemplo, e ela consegue substituir isso pela fala, ela começa a dizer e trazer os seus porquês, e existem. Os porquês existem. E ali, essa descarga emocional, essa reorganização através da fala, isso vai ser extremamente importante, benéfico, né, para esse paciente. Esse é um caso só que eu lembrei, mas tem vários, né? Eu imagino. E se nós pensarmos nas intervenções corporais, então, porque nós somos uma unidade integrada, né? Mente e corpo. Tudo isso que acontece na nossa psique, na nossa mente, acontece no corpo também. E às vezes os gestos, eles falam mais do que as palavras. Isto. Quando o paciente ele tem um engasgo, né? Ele está falando e começa a se engasgar, eu pergunto assim, o que você está engolindo aí? Né? E a pessoa me olha com aquela cara assim, mas o que é isso? Que tu tá, né? O que tá acontecendo? Esse é bruxo, o que ele tá falando? Então a gente começa a entender essa linguagem integrada, porque o nosso corpo, ele reflete muito o que a nossa mente está passando, né? Existe uma ligação muito forte entre os dois, entre essas duas dimensões, e muitas vezes eu recebo pacientes com também problemas físicos, às vezes que a medicina não conseguiu, muitas vezes que a medicina não conseguiu entender como aquilo se formou, e lá no consultório de psicoterapia nós vamos entender, vamos dar um sentido para aquilo. Aquilo que a gente não coloca para fora vai ficando internamente, né? E chega uma hora que eu acredito que não dá mais para segurar. Isso, colapsa, né? Isso. Veja bem que interessante, Rafa, olha, pacientes assim com transtornos mentais graves, que possivelmente não vão ser esses que vão
ter uma condição mínima de estar em sociedade, procurar ajuda, né? Pacientes mesmo que precisam de altas doses de medicação, Sim. que talvez estiveram internados em outras épocas, né, quando o manicômio era uma possibilidade, se entendia como algo bom, né? Esses pacientes dificilmente têm doenças graves, doenças orgânicas no corpo. Eles não têm doenças graves, um câncer, uma doença crônica persistente, porque a doença está toda na mente, no caso deles, né? E nós aqui, que nos consideramos saudáveis, daqui a pouco nós temos uma doença crônica, temos uma doença mais severa, porque a nossa mente está organizada, mas se ela se desorganiza, quem vai padecer é o corpo. Então o corpo adoece para preservar a mente. Olha que interessante isso. Nossa. Então nós temos uma dinâmica que ela é muito interessante, muito interessante. Esses dias eu recebi uma paciente, ela começou a contar uma série de conflitos dela, pessoais, assim, né, do momento, e junto disso ela trouxe vários sintomas corporais, e ela estava com um sintoma, assim, de joelho para baixo. Agora eu não lembro se ela sentia um frio excessivo, assim, do joelho para baixo, dor, um desconforto, assim, né? E eu falei, engraçado, né? Você se dá conta que você me falou aqui 40 minutos sobre uma sensação de ter levado uma rasteira da vida? Não, Né? olha só. E agora você está me falando sobre sintomas, né, do joelho para baixo, que são muito característicos de quem leva uma rasteira emocional, não é? Quem leva um tombo, porque olha o que está me acontecendo agora, eu que fiz tanto pelo meu filho, pela minha filha, profissionalmente, agora estou nessa situação, perdendo o chão também, né? Perdi o chão. Ela usou essas várias expressões e depois começou a falar algumas coisas do corpo. E nós não somos educados a fazer essas relações. Então o psicólogo, quando ele tem assim, uma entrada dentro dessa parte da mente e do corpo, da psicossomática, que é o meu caso, né? Nós podemos trabalhar essas relações e dar sentido também, para a pessoa entender, primeiro, que ela não é só aquela patologia isolada, não é? Aquilo está vinculado a um corpo, e aquele corpo é um sistema que está vinculado também a uma mente, a uma história de vida, e isso vai estar simbolizando o que ela passa, seus traumas, seus conflitos, o seu estilo de temperamento, que encontra as repressões do meio, da educação, e depois se forma o que a gente chama de personalidade, né? Personalidade é essa dinâmica toda, é uma máscara que a gente vê por fora, né? Que está contendo todas essas tensões internas, pode estar tudo muito bem, quase tudo bem, mas às vezes também tem um colapso por ali. Mas assim, no caso, quem tem depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, e se utiliza de medicação, quando começa as sessões de psicoterapia, se interrompe o uso de medicação ou não? Ou os dois caminham juntos? O que nós temos de parâmetro técnico hoje, Rafa? Assim, para começar, né, eu acho interessante pontuar para os ouvintes que infelizmente é uma cultura que muito se tem, né? Que o parâmetro técnico que nós temos hoje é que a medicação ela não deve ser usada sozinha. Sozinha em que sentido? Sempre tem que haver a dobradinha, medicação e psicoterapia. Atenção ouvinte, se o seu médico não indicou, acredite no que eu estou falando, você precisa buscar psicoterapia. Às vezes, não é? No automatismo de uma saúde pública, no automatismo do dia a dia, o médico que se sente o suprassumo da existência, né, em medicina, na área da saúde. Às vezes a resistência, o médico indica, mas o paciente resiste, né? Também. Acontece o uso exclusivo da medicação, numa depressão, numa ansiedade, enfim, nesses processos que são da ordem da saúde mental, né? Então, cientificamente, medicação sozinha não funciona. Tá? E é o que nós vemos, né? As pessoas estão cansadas de contar para nós, às vezes, na fila do pão, né? Que, eu fui lá, tô tomando a medicação, mas a vida não tá boa. Claro, a qualidade de vida ela não se altera, porque se eu entender que eu sou uma equação química, né? Talvez o remédio ele seria absoluto, mas nós não somos uma equação química. Não somos. Somos muito mais do que isso. Então, por isso que a medicação não dá conta, por isso que nós temos que fazer psicoterapia. E aí você me pergunta, fazendo psicoterapia, para de usar a medicação?
Em hipótese nenhuma. Você vai chegar, você vai manter suas medicações, vai começar o seu processo terapêutico, né? E na medida em que você tiver transformações, intuições novas sobre si mesmo, começar a ver as coisas de forma diferente, aí você vai começar a ter uma sensação mágica, que é a sensação de não precisar mais da medicação. Que maravilha. Olha que interessante. Essa semana foi uma semana abençoada mesmo na clínica, né? Assim, com resultados muito legais, né? Uma paciente recebeu alta, uma outra paciente, né, depois de estar toda organizada, né? Se sentindo muito melhor naquilo que ela tinha buscado. Uma outra paciente foi semana passada na psiquiatra dela, a psiquiatra tirou, assim, boa parte das medicações. Reduziu. Outra medicação que vai permanecer, ela reduziu pela metade. Outras duas, ela começou um processo que nós chamamos de desmame, que é ir tirando aos poucos. Então, vai reduzindo a dose dia a dia da medicação até chegar a 0. Mas por quê? Porque ela chegou lá e mostrou para a médica, olha como é que eu estou depois de alguns meses de terapia. A evolução, né? A evolução gigantesca, ela saiu do buraco, usando várias medicações, como uma terapia exclusiva, sem terapia, então, sem psicoterapia, e ela estava se mantendo, não é? Agora, Rafinha, nós pagamos um preço para poder fazer isso, não é? Eu tenho pacientes maravilhosos que vão fazer exercício físico, que mudam seus hábitos. Porque é importante isso, né? Tu tem que mudar os teus hábitos. A atividade física também, ela é indicada nesses casos. Muito, muito. É científico, gente, não é achismo, não é conversa da tia da esquina, né? A depressão leve, moderada, pelo menos já tem comprovação de que melhora com exercício físico diário, né? Então isso beneficia, sim, todos esses cuidados, nós podemos orientar melhor durante uma terapia, por exemplo, né? E aí quando a pessoa, né, faz um bom processo terapêutico, ela está disposta, não é? Ela realmente vem querendo mudanças, ela pode ter benefícios como esse. Tem pessoas também que, de uma forma muito imprudente, querem, numa primeira sessão, já falar assim, eu quero parar com essas medicações, por isso que eu vim aqui, né? Então, o que nós temos que entender? Que tudo é um processo. Sim. Às vezes eu estou usando aquela medicação há 1 década, 2 décadas, 3 décadas, né? Até sem revisão, o efeito dela é super questionável já, você teria que alterar, enfim, né? Pessoas que consultaram um psiquiatra, ou nem era psiquiatra, 20 anos atrás, pegaram aquela medicação, continuam tomando, nunca fizeram terapia. Então nós temos que entender que nós chegamos onde chegamos, com determinada psicopatologia, mal-estar, porque vivemos a vida de um determinado modo até aquele momento, né? E aí nós temos que começar a fazer mudanças. Às vezes, a simples reflexão, o olhar diferente sobre si mesmo, sobre a própria vida, sobre as suas relações mais imediatas, já causam, assim, um resultado espantoso. Tem outros pacientes que deveriam começar a fazer mais um processo de cuidar da sua alimentação, também melhorar, não é, seus hábitos diários, colocando o exercício físico, por exemplo, não é, no seu cotidiano. E aí esse conjunto de fatores vai dar um suporte para que ele saia daquilo, né, saia daquele quadro e possa reduzir as medicações. Então é possível. O fato de eu entrar em psicoterapia hoje já me diz que eu vou poder largar as medicações? Imediatamente não. Você vai ter que fazer um desmame. Tem medicações que fazem com que você fique dependente biologicamente, organicamente delas. Tem outras que só emocionalmente, você se acha dependente psicologicamente daquilo, e tem medicações que os dois, né? Então, você tem que ir desmamando, você tem que ir se desvinculando daquela muleta que você está usando naquele momento, aos poucos. Mas reforço de novo, Rafinha, para os ouvintes da rádio, que jamais se usa medicação como terapêutica exclusiva. Você tem que fazer psicoterapia se você está usando um ansiolítico, né, um calmante, como se fala, um antidepressivo. Você deve fazer psicoterapia porque a orientação técnica que nós temos hoje na área da saúde mental, né, é isso. O tempo foi muito curto, faltando 1 minuto
para 7 horas da noite. Eu quero te agradecer por aceitar o convite, né? Assim que eu te liguei, a gente já confirmou a tua vinda aqui à Rádio 102.9. Adorei o bate-papo. Tenho certeza que os ouvintes também. E eu queria que você passasse os contatos. Como é que o pessoal te encontra? O Eduardo Jacques. Nas redes sociais, enfim. Nós falamos antes, né, do YouTube, então, você deu a deixa, eu vou dizer de novo, Dica do Terapeuta, não é? É o meu canal. É fantástico ali, aquelas dicas. O meu canal no YouTube, vou ficar muito feliz. Você pode entrar lá, me seguir, ativar as notificações. Cada vez que entra um vídeo novo, vai aparecer uma notificação no seu smartphone. Então, é muito legal esse momento, assim, de tecnologia que nós estamos vivendo, né? As pessoas podem me encontrar no Facebook, né? Eduardo Jacques, tem as minhas páginas também. No Instagram ali também. O Instagram tem o Eduardo Jacques Terapeuta, que é só com assuntos voltados à área da saúde também, não é? Então tem as minhas páginas, tem a página da minha clínica, o meu espaço de trabalho lá em Torres, né? Que é o Espaço de Terapias Eduardo Jacques também, uma página no Facebook. E tem o meu WhatsApp, né? Você pode... Todas essas páginas acabam referenciando ao meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo para mais informações pelo 51 98132 0345. Tá? Esse é o meu WhatsApp. E sempre que eu posso eu vou respondendo as mensagens atrasadas, né? Durante a terapia eu não pego o telefone. Tá que bom? Pena que o tempo foi tão curto. Eu tinha tanta pergunta aqui para te fazer. Eu quero agradecer o convite mais uma vez. Eu quero agradecer as pessoas que me mandaram mensagem aqui dizendo que estavam me escutando. Sim, muita gente acompanhando. Quero agradecer a Lila que veio aqui me acompanhando também, né? Que fugiu da câmera, né? Mas eu perguntei se ela queria aparecer aqui junto, ficar, né? Que amanhã, na frente da câmera. Não, amanhã, eu quero ficar lá, gente. Ô Lila, um abraço para você. Amanhã ela vai, né? Amanhã ela vai ser psicóloga também, já vai estar também. Vai estar apta a vir aí aparecer na câmera, né? Imagina. Então, muito obrigado, Rafa, pela oportunidade. Eu que agradeço, Dudu. Tá bom. Eu falo Dudu porque ele me ajudou bastante numa época que eu precisei fazer terapia. E todo mundo precisa, na verdade, né? Em algum momento da vida. E eu senti essa necessidade e a gente trabalhou com os florais de Bach. E, nossa, foi fantástico. Eu me senti uma outra pessoa, precisava de mudanças na minha vida. E com essa terapia, eu consegui resultados. Que pena que depois eu parei, né? Não retornei, enfim. Mas naquela época foi essencial. Então, de repente, o ouvinte está me ouvindo, me vendo agora neste momento, está pensando, meu Deus, isso que ela está falando, eu também estou precisando, né? Eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu sou muito ansiosa e eu não sei o que fazer. Psicoterapia, uma terapia com florais de Bach, enfim, essas técnicas que ajudam e muito. Eu não quero dizer que a pessoa vai parar de tomar a medicação, né? Um ansiolítico, depressivo, enfim, não. Mas isso vai auxiliar em muito, porque é necessário, é fundamental. Com um processo sim, de cura. Um processo a médio e longo prazo, dá para planejar, sim, grandes mudanças, né? E eu queria só deixar, né, registrado, Rafa, que eu ofereço hoje na clínica os serviços de psicoterapia, que daí são voltados para a área da psicologia mesmo, sim, tudo que tem a ver com a formação universitária, acadêmica de psicologia, e ofereço as terapias holísticas, que daí eu ofereço já há 11 anos, né, que daí são a terapia floral de Bach, como você está dizendo, você está trazendo, Reiki, outras técnicas, iridologia, barras de axis, são outras técnicas, né? Pacientes de psicoterapia são pacientes de psicoterapia. Sim. E os pacientes das terapias holísticas são os pacientes das terapias holísticas. É feito um diagnóstico, né, Dudu? Para saber... Fazemos uma avaliação para ver o que pode beneficiar mais a pessoa. E também, dependendo do interesse da pessoa, né? O que ela gostaria de fazer também. Bom, para quem não conseguiu acompanhar, né, todo o bate-papo sobre psicoterapia, é só acessar o Facebook aqui da 102.9, facebook.com/jornal.amorim. Estamos encerrando o programa Jornal Amorim, terceira edição, direção-geral Cacai Amorim, coordenação artística de Guto Oliveira. Obrigado pela companhia e sua audiência. E fique agora com a programação musical da 102.9, Amorim FM, a primeira nas pesquisas. Uma boa noite e até amanhã. Você ouviu pela 102.9 Amorim FM, Jornal Amorim,
terceira edição.